Cobras estão entre os animais mais perigosos do mundo, e com tantas espécies diferentes, os riscos que elas representam parecem infinitos. Desde as pitons gigantes até a temida sucuri verde, cada uma delas tem seu próprio jeito letal de caçar e sobreviver. Neste vídeo, vamos falar sobre as maiores cobras já encontradas por humanos. Número 1. Um encontro aterrorizante. Histórias de répteis gigantes são comuns em regiões tropicais, especialmente na América do Sul e na África. Quase todo mundo já viu fotos borradas e ouviu relatos duvidosos de cobras colossais, certo? Mas essa história é um pouco diferente. O coronel Remy van Lierde, um piloto da Força Aérea Belga durante a Segunda Guerra Mundial, teve um encontro inacreditável em 1959, enquanto estava estacionado em uma base aérea em Kamina, no Congo. Em um de seus voos de helicóptero, ele avistou algo colossal emergindo de um buraco no solo, uma cobra de proporções inacreditáveis. Segundo ele, o animal tinha quase 15 metros de comprimento, o que faria dela a maior cobra já documentada. Tomado pela curiosidade, ele sobrevoou novamente o local, chegando a baixar o helicóptero para uma observação mais detalhada. Tirou algumas fotos, mas a situação ficou tensa quando a cobra se ergueu cerca de 3 metros do solo, parecendo pronta para atacar caso chegassem mais perto. Van Lierde não era um qualquer contando histórias mirabolantes. Sua credibilidade era sólida, e muitos especialistas analisaram as fotos, concluindo que eram autênticas. O padrão das escamas sugeria que poderia ser uma sucuri gigante, mas a localização no Congo deixou uma incógnita no ar. De qualquer forma, é um bom motivo para pensar duas vezes antes de explorar buracos na selva. Número 2. A sucuri verde. Se estamos falando de cobras gigantes, não dá para deixar a sucuri verde de fora. Essa espécie é simplesmente colossal, sendo uma das maiores e mais pesadas do mundo. A sucuri verde pode ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar impressionantes 275 quilos. E o mais assustador, esses números vêm apenas de exemplares medidos em cativeiro, ou seja, na natureza podem existir serpentes ainda maiores por aí. Essas cobras não têm predadores naturais e dominam seus habitats sem medo. Seu método de caça é um dos mais brutais do reino animal. Elas usam sua força descomunal para se enrolar em suas presas e esmagá-las até que parem de respirar. Como sua mandíbula se desencaixa, elas podem engolir animais muito maiores do que se imagina. A sucuri verde pode ser encontrada em rios, florestas e até árvores. Ou seja, você nunca sabe de onde uma pode aparecer. A boa notícia é que, em geral, elas não atacam humanos sem provocação. Então, se cruzar com uma, melhor manter distância e deixá-la seguir seu caminho. Número 3. A cascavel diamante. Conheça a cascavel diamante, também chamada de cascavel diamante ocidental. Essa cobra venenosa vive no sul dos Estados Unidos e no México, e é responsável por grande parte dos acidentes com picadas na região. O comportamento dela é claro. Se sentir uma ameaça, ela não foge. Pelo contrário, fica firme no lugar, chacoalhando seu guizo para avisar que não quer ser incomodada. Se o aviso for ignorado, um bote venenoso pode acontecer. Para se ter uma ideia do tamanho impressionante dessas cobras, um caso chamou atenção na Flórida, em 2017. Kathy Terry estava dirigindo quando avistou uma cascavel diamante gigantesca esticada em uma estrada de 2 faixas. A serpente ocupava quase 3/4 da largura da via. O veneno dessa cobra é um hemotóxico poderoso, que destrói glóbulos vermelhos e causa danos graves aos tecidos. Sem atendimento médico imediato, a picada pode ser fatal. Definitivamente um animal que você não vai querer encontrar no caminho. Número 4. A surpresa da jiboia no restaurante. O Red Lobster é famoso por seus frutos do mar, mas os funcionários de uma unidade na Carolina do Norte tiveram um susto, e tanto quando encontraram uma jiboia de quase 7 metros de comprimento nos arredores do restaurante. Agora vale lembrar que jiboias são nativas da América do Sul, então não havia explicação lógica para uma estar ali, a menos que tivesse sido um animal de estimação que escapou ou foi abandonado. E de fato essas cobras são bastante populares entre criadores de animais exóticos. Quando as autoridades chegaram para capturá-la, a serpente não demonstrou agressividade. Pelo contrário, parecia apenas querer encontrar um local seguro para se esconder. Apesar do tamanho assustador, jiboias raramente representam uma ameaça direta aos humanos. Elas aparecem frequentemente em zoológicos e coleções privadas, e às vezes até em locais inesperados, como nos fundos de um restaurante de frutos do mar.
No fim das contas, tudo terminou bem. Mas se um dia você estiver caminhando pela floresta e der de cara com uma jiboia, apenas dê espaço. Na maioria das vezes, elas estão tão interessadas em evitar humanos quanto nós estamos em evitá-las. Número 5. A Piton morta em Queensland, Austrália. Se tem um lugar famoso por suas criaturas perigosas, esse lugar é a Austrália. E entre os animais que chamam atenção por lá, a Piton ametista se destaca. Essas cobras podem chegar a 7,5 metros de comprimento, mas encontrar uma desse tamanho na natureza é raríssimo. Então, quando 2 guardas florestais estavam dirigindo em um parque natural de Queensland e viram algo parecido com um galho caído na estrada, não deram muita atenção. Até que o galho começou a se mexer. Ao perceberem que estavam diante de uma piton gigantesca, os guardas ficaram impressionados. Honestamente, se eu visse um galho desse tamanho ganhando vida, sairia correndo sem olhar para trás. Número 6. A Piton rochosa africana. A Piton rochosa africana é uma das cobras mais temidas da África subsaariana. Como todas as pitons, ela mata suas presas por constrição. Mas essa espécie em particular tem um detalhe ainda mais assustador. Relatos indicam que, além de sufocar suas vítimas, ela pode causar ataques cardíacos fatais antes mesmo que a asfixia ocorra. E essas cobras não se limitam ao seu habitat original. Elas já foram encontradas até em lugares inesperados, como os pântanos da Flórida, onde estão causando um grande problema ambiental ao competir com a piton birmanesa, outra espécie invasora. Um caso especialmente trágico aconteceu no Canadá, quando uma piton rochosa de 6 metros de comprimento escapou de um recinto e entrou em um apartamento, onde caiu do teto sobre 2 meninos enquanto dormiam. Na manhã seguinte, as crianças foram encontradas sem vida, e a cobra ainda estava no local. Esse não foi um caso isolado. Em 1999, um menino de 3 anos foi estrangulado por uma piton em Illinois. E em 2002, na África, um garoto de 10 anos foi engolido inteiro por uma dessas serpentes. Definitivamente, essa é uma das cobras que você não gostaria de encontrar por aí. Número 7. A Piton papua e a tragédia na Indonésia. Na Indonésia, os encontros entre humanos e animais selvagens são frequentes devido às vastas florestas tropicais do país. Mas um caso ocorrido em 2017 deixou todos horrorizados. Akbar, um agricultor de 26 anos, saiu para colher óleo de palma em sua fazenda, mas nunca mais voltou. Vizinhos relataram ter ouvido gritos e sons de luta na floresta naquela noite. Quando as autoridades foram investigar, encontraram uma piton papua de quase 9 metros de comprimento com um enorme inchaço no corpo. Ao abrir a serpente, a verdade veio à tona. O corpo do agricultor estava intacto dentro dela. A destruição do habitat natural tem levado cada vez mais animais selvagens a interagir com humanos, resultando em tragédias como essa. Número 8. A Piton reticulada e medusa, a cobra recordista. As pitons reticuladas são famosas por seu tamanho e força, mas uma delas se tornou lendária. Em 2011, uma piton reticulada de 7 metros e 60 centímetros e 158 quilos foi encontrada em Kansas City, Missouri. Batizada de Medusa, essa cobra foi adotada por uma empresa de entretenimento chamada Full Moon Productions e recebeu o título de cobra mais longa do mundo em cativeiro. E não pense que Medusa é apenas comprida. Ela também tem um apetite impressionante. A cada 2 semanas, devora uma grande refeição que pode incluir coelhos, veados e até porcos inteiros. Se um dia você tiver a chance de vê-la de perto, melhor manter uma distância segura. Número 9. A piton birmanesa na Flórida. Quando se fala na fauna da Flórida, normalmente pensamos em praias, parques temáticos e laranjais. Mas os pântanos do estado abrigam algo bem mais assustador. A piton birmanesa. Essas cobras não são nativas da Flórida. Elas foram introduzidas no ecossistema após um furacão destruir um criadouro em 1992. Desde então, tem se reproduzido rapidamente nos Everglades, causando um grande impacto ambiental. Recentemente, caçadores capturaram uma piton de 5 metros e 70 centímetros que estava grávida de 73 ovos. Como essas cobras não têm predadores naturais na Flórida, o governo autorizou a caça delas sem necessidade de licença, numa tentativa de conter a invasão. Número 10. A piton indiana e o mistério na Malásia. Na ilha de Penang, Malásia, trabalhadores da construção civil tiveram uma surpresa inesperada ao encontrar uma piton indiana de 8 metros de comprimento enquanto construíam um viaduto.
Os operários capturaram a cobra e lhe deram água e comida antes de soltá-la novamente. No entanto, 3 dias depois, a serpente morreu misteriosamente logo após dar à luz. Uma investigação revelou que um dos trabalhadores havia chutado a cobra durante a captura, o que pode ter causado ferimentos internos fatais. Esse caso serve como um lembrete de que esses animais, apesar de sua aparência intimidadora, precisam ser tratados com respeito. Número 11. A sucuri amarela gigante descoberta no Brasil. Em Altamira, no Brasil, trabalhadores de uma construção estavam realizando uma explosão controlada nas cavernas da região, quando se depararam com algo gigantesco. Uma sucuri amarela de 10 metros de comprimento, pesando cerca de 400 quilos e com uma circunferência de 40 centímetros. A cobra era tão grande que precisaram usar correntes e um guindaste para levantá-la e retirá-la dos escombros. Uma operação arriscada, mas que, felizmente, não resultou em ferimentos para ninguém. As sucuris amarelas são nativas da América do Sul e, embora não sejam tão grandes quanto suas parentes, as sucuris verdes ainda estão entre as maiores cobras do mundo. Diferente das cobras venenosas, elas matam suas presas por constrição, apertando-as até a sufocação ou até que morram afogadas, já que costumam atacar a partir da água. Elas caçam praticamente qualquer coisa que consigam engolir, desde peixes e anfíbios até grandes mamíferos, como capivaras e até outras serpentes. Os trabalhadores definitivamente tiveram sorte, pois uma cobra desse tamanho poderia facilmente engolir um humano inteiro e não precisaria comer novamente por semanas. Se você achava que cobras eram a única ameaça escondida na floresta, pense de novo. Número 12. A tarântula Golias comedora de pássaros. Para muita gente, aranhas já são assustadoras por si só. Mas a tarântula Golias comedora de pássaros leva esse medo a um outro nível. Esse monstro de 8 patas é a maior aranha do mundo em peso, podendo crescer até 13 centímetros de comprimento e pesar cerca de 600 gramas. E o detalhe curioso: as fêmeas são ainda maiores que os machos. Apesar do nome, essa aranha não se alimenta exclusivamente de pássaros. Sua dieta inclui insetos, pequenos roedores e até anfíbios. Mas se surgir a oportunidade de pegar um passarinho, ela não vai hesitar. O que torna essa aranha ainda mais temida são os seus pelos urticantes, que podem causar irritação na pele e nos olhos. Se alguém a perturbar, ela solta esses pelos como uma defesa natural antes de atacar. Definitivamente, não é um bicho que você gostaria de encontrar ao explorar a floresta amazônica. Número 13. O jacaré-açu, o rei dos rios amazônicos. Se há um predador que domina as águas da Amazônia, é o jacaré-açu. Esse réptil colossal é o maior predador da floresta e pode se alimentar de praticamente qualquer coisa que cruze seu caminho, incluindo outros predadores. Embora seja o maior em massa, ele não é o mais comprido. Esse título ainda pertence a uma certa cobra que já mencionamos aqui. Os jacarés-açus são perigosos por sua camuflagem natural. Sua pele escura os permite se misturar perfeitamente com as águas barrentas da Amazônia, tornando-os praticamente invisíveis até que seja tarde demais. Eles são caçadores noturnos e preferem emboscar suas presas silenciosamente. Diferente de outros predadores que matam com mordidas, os jacarés arrastam suas vítimas para debaixo d'água até que morram afogadas. Uma coisa é certa: se você estiver em uma área onde esses gigantes vivem, é bom tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes você não os verá chegando até que seja tarde demais. Número 14. O urso de óculos, o gigante discreto da América do Sul. Pouca gente sabe, mas a América do Sul tem uma espécie de urso. O urso de óculos é o único urso nativo da região e vive nas florestas tropicais dos Andes. Apesar do tamanho impressionante, esse urso é um animal solitário e bastante reservado. Ele é onívoro, o que significa que come tanto carne quanto vegetais, mas raramente representa uma ameaça para os humanos. Infelizmente, devido à destruição do seu habitat e à caça ilegal, a população de ursos de óculos tem diminuído rapidamente. Muitas vezes, eles são perseguidos por fazendeiros preocupados com seus rebanhos, embora esses ataques sejam raros. Atualmente, há esforços de conservação para proteger esses ursos da extinção. Esperamos que as futuras gerações ainda tenham a chance de ver essa incrível espécie em seu habitat natural. Número 15. O temido candiru. O candiru é um dos peixes mais pequenos e aterrorizantes da Amazônia. Com apenas 4 centímetros de comprimento, ele ganhou fama por uma lenda perturbadora, a de que pode nadar pela urina e entrar no corpo humano. Esse peixe parasita
Se alimenta de sangue e costuma se alojar nas brânquias de peixes maiores, onde fica sugando os fluidos de sua vítima. A história de que ele pode invadir o corpo humano, especialmente pela uretra, é um dos maiores mitos sobre a fauna amazônica. Cientistas garantem que é altamente improvável que um candiru consiga fazer isso, já que ele não tem a capacidade de nadar contra o fluxo da urina. Mas mesmo assim, a lenda persiste, tornando o candiru um dos peixes mais temidos da região. Número 16. O golfinho cor-de-rosa. Os golfinhos costumam ser associados ao oceano, mas a Amazônia abriga uma espécie única, o golfinho cor-de-rosa. Esse animal pode atingir 2,40 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores golfinhos de água doce do mundo. Sua coloração rosada é resultado de capilares próximos à pele, e quanto mais velho o golfinho, mais rosado ele se torna. Infelizmente, a espécie está ameaçada devido à poluição e destruição de seu habitat. Além disso, alguns pescadores veem esses golfinhos como competidores e acabam os caçando ilegalmente. Felizmente, esforços de conservação estão sendo feitos para proteger esses animais incríveis e garantir que continuem a nadar livremente pelos rios da Amazônia. Número 17. As piranhas de barriga vermelha. Graças a filmes e histórias assustadoras, as piranhas ganharam uma reputação de assassinas vorazes. Mas será que isso é verdade? A piranha de barriga vermelha é uma das mais conhecidas e pode parecer aterrorizante, mas na realidade, esses peixes são bem diferentes do que o cinema mostra. Em vez de atacar indiscriminadamente, elas são necrófagas, o que significa que preferem se alimentar de animais já mortos ou morrendo. Sua mordida é incrivelmente forte para seu tamanho, e seus dentes afiados podem rasgar carne com facilidade. Mas, ao contrário da crença popular, piranhas raramente atacam humanos saudáveis. Elas só se tornam agressivas se estiverem famintas ou se o nível da água estiver muito baixo, o que as deixa desesperadas por comida. Portanto, apesar de sua reputação, as piranhas desempenham um papel essencial no ecossistema aquático da Amazônia. Número 18. A iguana verde e seu impacto ambiental. A iguana verde pode parecer inofensiva, mas sua presença em algumas regiões tem causado grandes problemas. Embora sejam nativas da América Central e do Sul, essas iguanas se tornaram uma das espécies invasoras mais problemáticas na América do Norte, especialmente na Flórida. Isso aconteceu porque muitas pessoas as compraram como animais de estimação e, quando cresceram demais ou ficaram difíceis de cuidar, foram soltas na natureza. O problema é que as iguanas se adaptaram perfeitamente ao novo ambiente e começaram a se reproduzir rapidamente. Elas causam estragos ao se alimentarem de vegetação nativa e até mesmo danificam infraestruturas urbanas, pois suas tocas podem enfraquecer calçadas e fundações de prédios. A situação ficou tão fora de controle que foram criadas equipes especializadas para capturar e controlar a população dessas iguanas. Isso serve como um lembrete de que liberar um animal exótico na natureza pode ter consequências enormes para o equilíbrio ambiental. Número 19. O sapo venenoso mais letal do mundo. Normalmente, sapos não são vistos como animais perigosos, mas o sapo dardo dourado é uma exceção aterrorizante. Essa pequena criatura, encontrada na Amazônia colombiana, possui uma das toxinas mais letais do reino animal. Seu veneno é tão poderoso que uma única gota pode matar 10 humanos adultos. Os nativos da região há muito tempo utilizam essa toxina para caçar, aplicando-a na ponta de dardos de zarabatanas. Daí o nome sapo dardo. Mas, curiosamente, os sapos dardo não nascem venenosos. Eles adquirem essa toxicidade através da alimentação, ingerindo insetos e outros pequenos animais venenosos. Se você encontrar um sapo desses na floresta, a melhor escolha é não tocá-lo. O veneno pode ser absorvido pela pele e levar a um destino fatal em questão de minutos. Número 20. A arraia gigante. A arraia gigante é exatamente o que o nome sugere, um monstro das profundezas dos rios. Esse peixe colossal pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. Apesar do tamanho impressionante, a arraia gigante costuma ser bastante tranquila e prefere evitar contato com humanos. Porém, se ameaçada, ela pode usar sua enorme cauda, que possui um ferrão extremamente afiado e tóxico, capaz de perfurar ossos e causar ferimentos graves. O contato com essa toxina pode ser muito doloroso e até letal se não for tratado rapidamente. Embora essas arraias não sejam naturalmente agressivas, é sempre uma boa ideia manter distância ao mergulhar em águas onde elas podem estar escondidas.
Número 21. O temível peixe elétrico. O poraquê, mais conhecido como enguia elétrica, é um dos predadores mais fascinantes da Amazônia. Ele pode gerar descargas elétricas de até 650 volts, o suficiente para atordoar ou até matar pequenos animais. Esse peixe não usa eletricidade apenas para se defender, mas também para caçar. Ele emite pequenos pulsos elétricos para detectar presas na água, e quando encontra uma, descarrega uma forte corrente para imobilizá-la antes de engolir. Embora os choques de uma enguia elétrica dificilmente sejam fatais para humanos saudáveis, estar na água quando ela libera sua carga elétrica pode ser perigoso. Sem dúvida, esse é um dos predadores mais únicos da Amazônia. Número 22. O gigante dos rios, o pirarucu. Entre os gigantes da Amazônia, poucos peixes são tão impressionantes quanto o pirarucu. Esse monstro dos rios pode atingir incríveis 3 metros de comprimento e pesar cerca de 200 quilos, tornando-se um dos maiores peixes de água doce do planeta. Além do tamanho colossal, o pirarucu possui um detalhe que o torna ainda mais fascinante. Sua pele é coberta por escamas incrivelmente resistentes. Essas escamas funcionam como uma armadura natural, oferecendo proteção contra predadores, incluindo piranhas. Cientistas já estudaram a estrutura dessas escamas e descobriram que elas são compostas por várias camadas sobrepostas, tornando-as flexíveis, mas extremamente duráveis. Outro traço marcante do pirarucu é seu sistema respiratório único. Ao contrário da maioria dos peixes, que obtém oxigênio exclusivamente através das brânquias, o pirarucu precisa subir à superfície para respirar. Isso ocorre porque ele possui uma bexiga natatória modificada, que funciona como um pulmão primitivo, permitindo que ele absorva oxigênio diretamente do ar. Essa adaptação extraordinária permite que o pirarucu sobreviva em águas pobres em oxigênio, onde muitos outros peixes não conseguiriam viver. Na alimentação, ele também não decepciona. O pirarucu é um predador oportunista e pode engolir peixes menores inteiros, além de pequenos anfíbios e crustáceos. Com uma boca enorme e uma força incrível, ele consegue capturar presas rapidamente, garantindo sua posição no topo da cadeia alimentar dos rios amazônicos. Infelizmente, essa espécie tem sido intensamente explorada devido à sua carne saborosa e à alta demanda no comércio pesqueiro. Durante décadas, a pesca desenfreada reduziu drasticamente sua população, colocando a espécie em risco. Atualmente, existem programas de conservação para proteger o pirarucu, incluindo regulamentações rígidas sobre sua captura e esforços para aumentar sua reprodução em cativeiro. Se nada for feito para manter a população desses gigantes, corremos o risco de perder um dos predadores mais icônicos da Amazônia. Número 23. A lontra gigante, o predador social dos rios. Quando pensamos em lontras, geralmente imaginamos pequenos mamíferos brincalhões, mas as lontras gigantes da Amazônia são uma história completamente diferente. Essas criaturas são as maiores lontras do mundo, chegando a impressionantes 1,80 m de comprimento e pesando até 35 quilos. Se você acha que lontras são sempre fofas e inofensivas, essa espécie pode te fazer mudar de ideia. Apesar do comportamento brincalhão, as lontras gigantes são predadores ferozes e altamente organizados. Elas vivem em grupos familiares que podem ter até 10 indivíduos, formando sociedades bem estruturadas com uma comunicação vocal complexa. Esses animais se comunicam através de diferentes tipos de sons, incluindo assobios, grunhidos e até pequenos rugidos, dependendo da situação. As lontras gigantes são especialistas na caça de peixes, principalmente piranhas e bagres, e trabalham em equipe para capturar suas presas. Elas utilizam táticas impressionantes, cercando e acuando os peixes antes de atacá-los com rapidez e precisão. Seu metabolismo acelerado exige que elas comam grandes quantidades de alimento diariamente, o que faz delas caçadoras incansáveis nos rios e lagos amazônicos. No passado, essas lontras foram caçadas em grande escala por causa de sua pele macia e valiosa, o que levou a uma drástica redução de sua população. Número 24. O jaguar, o rei da floresta. Nenhuma lista sobre predadores estaria completa sem o jaguar, o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas de leões e tigres. Os jaguares são predadores solitários e altamente adaptáveis, capazes de caçar tanto em terra quanto na água. Ao contrário da maioria dos felinos, eles são excelentes nadadores e não hesitam em se lançar nos rios para caçar presas. Com uma mordida incrivelmente poderosa, eles podem perfurar crânios e até atravessar o casco de tartarugas. São predadores versáteis,
alimentando-se de tudo, desde capivaras até jacarés. Se encontrar um jaguar na selva, saiba que ele provavelmente já percebeu sua presença antes mesmo que você o visse. E se ele decidir atacar, suas chances de escapar são mínimas. Agora é sua vez. Depois de conhecer todas essas criaturas impressionantes, qual delas te deixou mais assustado? Você acha que faltou algum animal nesta lista? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!